Olá, querido irmão, querida irmã da Paróquia São Francisco de Assis. Nos encontramos mais uma vez para falarmos um pouquinho mais a respeito da Sagrada Liturgia, um pouquinho a respeito da Santa Missa. É muito bom nós podermos partilhar e aprofundar sobre esse assunto, porque, na verdade, é o dia a dia da nossa fé. Nós vivemos em torno do altar, nós nos reunimos em torno do altar para celebrar o grande mistério da nossa fé. Então, quanto mais nós podemos nos aprofundar nesse grande mistério de amor e salvação, é muito bom para nós, para o nosso crescimento e amadurecimento espiritual. Hoje nós vamos falar sobre a liturgia eucarística. Semana passada falamos sobre a liturgia da palavra e hoje prosseguimos nesse assunto que tanto importa ao nosso coração. Mas antes vamos rezar, vamos pedir ao Espírito Santo que venha em nosso auxílio, nos alcance e transforme o nosso coração para que cada vez mais nós sejamos aquilo que o Senhor deseja, para que nós sejamos e façamos cada vez mais aquilo que o Senhor deseja de cada um de nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, querido irmão, muito obrigado a você que tem nos acompanhado ao longo desse tempo, e poder partilhar sobre esse grande mistério da nossa fé é uma alegria muito grande para mim também. E hoje nós vamos falar então sobre a liturgia eucarística. Na liturgia eucarística nós temos o ponto mais alto da celebração. Durante ela a igreja vai tornar presente ali sobre o altar, pela ação do sacerdote, vai tornar ali presente no altar aquele mesmo sacrifício de Cristo, um sacrifício redentor, o sacrifício que trouxe para nós a salvação, trouxe para nós a vida. Então, nesse momento nós temos o ápice da nossa celebração litúrgica. Nós encontramos ali toda uma disposição no próprio ambiente em que nós celebramos, todo o nosso olhar voltado para o altar, onde o sacerdote vai oferecer aquele verdadeiro, único e eterno sacrifício, agindo na pessoa de Cristo, pela força do Espírito Santo. O pão que será colocado sobre o altar, o vinho que será colocado sobre o altar, se transformarão na carne e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Serão transubstanciados. Essa palavra, às vezes difícil, que soa aos nossos ouvidos, mas quer dizer justamente essa mudança na substância, mudança naquilo que de fato está ali, ainda que nossos olhos vejam pão e vinho, no mais profundo daqueles elementos é nosso Senhor Jesus Cristo que está presente. Já não é mais pão, já não é mais vinho, é nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso é muito importante nós aprofundarmos a nossa fé nesse grande mistério, esse mistério que se torna presente. Quando o sacerdote termina ali as palavras da consagração, ele vai dizer: eis o mistério da fé. E
nós vamos anunciar a morte do Senhor e proclamar a sua ressurreição e a sua volta, até o fim dos tempos. Isso acontecerá para a glória de Deus. Muito bem, nós temos um primeiro momento que é a apresentação das ofertas, né? Das oferendas ou das oblatas, podem ser chamadas dessa forma. E embora no ofertório, na maioria das vezes a nossa visão, né? A nossa atenção se volte para aquele movimento de levantar e fazer a nossa oferta, mas o que está acontecendo de fato ali de mais importante é a entrega do pão e do vinho, a entrega das oblatas, né? Das oferendas, que serão a matéria para que o verdadeiro sacrifício de Cristo aconteça sobre o altar. Então, normalmente também se faz uma procissão, né? Ou do fundo da igreja, ou da porta da igreja, até o altar, levando o cálice, ou melhor, levando o pão e o vinho, né? Que serão oferecidos. E também, nesse momento, nós podemos ter a mesma procissão acontecendo da credência, que é onde ficam arrumados os objetos litúrgicos. Então, de uma forma ou de outra, a procissão ela vai acontecer ali nesse momento, né? Ou da credência para o altar, ou de algum outro lugar da igreja até o altar. Muito bem, nesse momento nós não, na maioria das vezes pelo menos, não ouvimos o que o sacerdote faz, né? Mas ao receber o pão e o vinho, o primeiro ato do sacerdote é o de oferecer, apresentar a Deus. Ele vai ser aquelas ofertas, aquelas oferendas serão apresentadas a Deus. O sacerdote vai erguer a patena com o pão e vai bendizer a Deus, porque aquilo que está sendo ali ofertado, aquela oferenda é fruto da terra e do trabalho humano e que vai se tornar para nós o pão da vida. O sacerdote faz essa oração quando oferece a Deus aquelas oblatas, aquelas ofertas. A mesma coisa com vinho, né? Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo vinho que recebemos, fruto da videira e do trabalho humano, que para nós se vai tornar vinho de salvação. Então, ali já está todo esse caráter, né? Salvífico, tudo aquilo que é preparado justamente para se tornar o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Em Cristo, o pão e o vinho adquirem esse novo significado, né? Eles se tornam o seu corpo e o seu sangue. Então, aquilo que o homem produz, né? Fruto da terra e do trabalho humano, aquilo que o homem produz também é ofertado sobre o altar. Então, nós temos ali a preparação do altar. Naquele momento em que o altar é preparado, o sacerdote coloca o vinho no cálice, e ali, se você percebe, ele vai colocar uma gotinha de água. Tá? Isso era muito comum, né, entre os judeus, que durante as refeições se adicionasse esse pouquinho de água também. E isso acabou entrando para a liturgia, bem provável, né, que no momento da última ceia também dessa forma tenha sido realizado, né? Então, qual é o significado que hoje a liturgia atribui a esse ato? Justamente essa união representa a humanidade de nosso Senhor, essa humanidade que foi por Ele assumida. Ele assume a nossa humanidade. Então, naquela união da gota de água com o vinho, se une a divindade do Senhor à nossa humanidade. A humanidade unida à divindade. O altar é preparado e nós começamos ali, né, depois da apresentação das oferendas e também do momento da coleta, né, que é muito importante para a manutenção do templo. É importante que façamos a nossa oferta, lembrando que a oferta não é o dízimo, né? O dízimo é uma consagração toda
particular, toda especial que nós fazemos a Deus. E o ofertório nós fazemos da forma como nos for possível. Então, é muito importante que haja essa contribuição para a igreja, que precisa manter seus trabalhos de evangelização. Depois desse momento de apresentação das ofertas, o sacerdote lava as mãos, ele purifica as mãos naquele momento. Antes, tinha também um significado mais prático, de ordem prática, né? Porque, sobretudo numa cultura campesina, os frutos da terra eram ofertados ali também. Então o sacerdote recebia também esses frutos da terra e precisava purificar as suas mãos para continuar a celebração eucarística. Hoje adquire esse significado profundo de o sacerdote que se purifica em corpo e alma para estar diante daquele verdadeiro sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. E ali ele vai convidar toda a comunidade para rezar, né? Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai. É importante percebermos isso. A liturgia, toda a liturgia é direcionada ao Pai, é uma oração da Igreja ao Pai, que se realiza por Cristo, na força, na unção do Espírito Santo. Isso tudo é muito bonito. Depois da oração sobre as oferendas, nós temos propriamente a oração eucarística, né, que é constituída por um prefácio, né, o santo, a invocação do Espírito Santo, ou também epíclise, que é o momento em que o sacerdote invoca o Espírito Santo sobre aquelas ofertas, e a consagração propriamente, né. É muito importante nós percebermos o prefácio, que ele vai estar indicando exatamente qual é o mistério que está sendo celebrado. Então, na solenidade, nós temos os prefácios próprios para indicar de fato o que está sendo celebrado, qual é aquele mistério ali que está unido ao mistério da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor. Tá? E a oração eucarística é esse centro e ápice de toda a celebração. É, de fato, a prece de ação de graças e santificação. O sacerdote convida o povo a elevar os corações ao Senhor na oração e na ação de graças, e o associa à prece que dirige a Deus Pai por Jesus Cristo, em nome de toda a comunidade. Vai dizer o IGMR, Instrução Geral do Missal Romano, número 54. Na consagração, nós temos ali aquele memorial, memorial da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor. É o cumprimento daquele mandato: fazer isto em memória de mim. E nós temos, após a consagração, que são as palavras sobre o pão e sobre o vinho, que se transubstanciam no corpo e sangue de Cristo, nós vamos ter as preces e intercessões, né? Reconhecendo a ação de Cristo pelo Espírito Santo em nós. E ali vamos rezar pelos defuntos, rezar por toda a igreja, de fato, toda a igreja presente no mundo inteiro. E esse momento da liturgia eucarística é encerrado com uma doxologia, né, que é essa palavra de ação de graças, essa palavra de agradecimento e exaltação, né, de Deus. Isso é muito, muito profundo na liturgia, que acaba sendo como uma espécie de resumo de toda a oração eucarística, em que o sacerdote, tendo o corpo e o sangue de Cristo em suas mãos, louva ao Pai, e toda a Assembleia responde com um grande amém. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. E o amém é a nossa resposta, é o nosso assentimento. Nós cremos naquilo que está sendo realizado diante dos nossos olhos. Muito bem, queridos irmãos, queridas irmãs, essa foi a liturgia eucarística, que hoje nós aprofundamos um pouquinho, e na semana que vem nós vamos encerrar falando sobre o rito da comunhão e os ritos finais. Que nós possamos crescer no amor ao nosso Senhor Jesus Cristo eucarístico, em amor à Santa Missa e à Sagrada Liturgia. E assim possamos crescer cada vez mais
numa intimidade com o Senhor. É a isso que Ele nos chama sempre, tá certo? Até a próxima semana, se Deus quiser, e que a Virgem Maria nos acompanhe sempre e interceda por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima semana, se Deus quiser.